Ele seguia para uma reunião bilionária, quando, no trânsito, viu algo que congelou seu coração. Do outro lado da rua, sua ex-esposa sentava no ponto de ônibus com 3 meninas idênticas a ele. Ao descobrir que eram suas filhas, algo dentro dele mudou para sempre. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O sol de meio-dia castigava a Avenida Paulista, enquanto Rafael Vasconcelos ajustava o ar-condicionado de sua Land Rover blindada. A temperatura em São Paulo ultrapassava os 32 graus naquela terça-feira de novembro, mas dentro do veículo de luxo o clima era outro. Rafael verificou o Rolex em seu pulso. Restavam apenas 20 minutos para a reunião com investidores estrangeiros na sede da Tech Brasil, sua startup avaliada em bilhões e orgulho nacional no cenário tecnológico mundial. Não, Fernando, não me venha com desculpas. Preciso dos contratos assinados até o final do dia. A voz de Rafael soava firme, enquanto falava ao telefone através do sistema Bluetooth do carro. Estamos falando de um investimento de 200 milhões. Se não fecharmos hoje, os chineses vão embora e levam o dinheiro com eles. O trânsito, como sempre na capital paulista, transformava o percurso de 15 minutos em uma tortura de 1 hora. Rafael bufou impaciente quando o fluxo de carros parou completamente próximo à estação Consolação do metrô. Foi nesse momento, enquanto discutia números e projeções financeiras com seu diretor executivo, que seus olhos capturaram uma cena do outro lado da avenida. No ponto de ônibus, em meio à multidão apressada, uma mulher de cabelos castanhos, ondulados até os ombros, organizava a mochila de uma menina pequena. Ao seu lado, outras 2 crianças brincavam distraídas. Rafael não conseguiu continuar a frase que formulava. Seus olhos, treinados para identificar padrões e oportunidades, reconheceram imediatamente aquele perfil. Fernando, vou te ligar, depois disse, encerrando a chamada abruptamente. Aquela era Luísa Campos, tinha certeza, mesmo após 6 anos sem vê-la. A mulher que um dia ocupara um lugar central em sua vida, antes de sua ascensão meteórica no mundo dos negócios. Antes dele decidir que relacionamentos eram incompatíveis com seu plano de se tornar o próximo grande nome da tecnologia brasileira. Mas não foi o rosto de Luísa que fez seu coração acelerar descompassadamente. Foram as 3 meninas ao seu redor, 3 pequenas com cabelos claros e traços tão familiares que pareciam retirados de seus próprios álbuns de infância. A mais alta das 3, com aproximadamente 5 anos, tinha o mesmo formato de olhos que Rafael via no espelho todas as manhãs. A do meio carregava sua expressão séria e concentrada, e a menor delas, que não parecia ter mais que 4 anos, exibia o mesmo queixo marcado, herança inconfundível dos Vasconcelos. Não pode ser, murmurou para si mesmo, enquanto um suor frio descia por sua nuca, apesar do ar-condicionado. Sem pensar 2 vezes, Rafael manobrou o carro bruscamente, provocando uma sinfonia de buzinas irritadas atrás de si. Estacionou em fila dupla, ignorando os protestos dos motoristas e o risco de multa. Naquele momento, nada importava além da confirmação do que sua intuição gritava. Atravessou a avenida correndo, esquivando-se dos carros como nunca fizera antes. Chegou ao ponto de ônibus ofegante, com o terno italiano impecável agora amarrotado e a gravata levemente desalinhada. Quando Luísa ergueu os olhos e o viu, o tempo pareceu congelar entre eles. O reconhecimento foi instantâneo, assim como o pânico que tomou conta do rosto dela. Rafael viu seu olhar passar das meninas para ele e de volta para as crianças, em um movimento quase imperceptível para qualquer um que não estivesse procurando exatamente aquela reação. Luísa? A voz saiu mais como um suspiro do que como uma pergunta. Ela não respondeu. Em vez disso, reuniu as 3 meninas junto ao corpo com um movimento protetor, como uma leoa guardando suas crias. A mais velha das crianças olhou para Rafael com curiosidade, e ele sentiu uma pontada no peito ao notar que ela tinha exatamente o formato de seus olhos, a mesma cor castanho esverdeada que herdara de sua avó. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou a menina do meio, agarrando-se à saia de Luísa. Ninguém importante, Helena.
Venham, nosso ônibus está chegando. O veículo se aproximou do ponto, e Luísa conduziu as meninas para dentro dele com pressa, sem olhar para trás. Rafael ficou paralisado, vendo-as partir, incapaz de reagir ou de pronunciar qualquer palavra que fizesse Luísa parar. Apenas quando o ônibus já estava a vários metros de distância, sua mente começou a processar o que acabara de testemunhar. De volta ao carro, Rafael não conseguiu ligar o motor imediatamente. Suas mãos tremiam. Por mais que tentasse se concentrar na reunião crucial que o aguardava, sua mente estava fixada na imagem das 3 meninas, na forma como se moviam, nos gestos, na semelhança impressionante com ele próprio. Elas são minhas filhas, afirmou em voz alta, como se precisasse ouvir essas palavras para acreditar nelas. Luísa havia tentado contatá-lo. Várias vezes após o término, lembrou-se. Ligações, mensagens, e-mails, todos bloqueados sistematicamente. Na época, considerou aquilo como uma tentativa dela de reatar um relacionamento que, para ele, representava um obstáculo às suas ambições. Nunca imaginaria que havia outro motivo por trás daquela insistência. Ligou o carro mecanicamente e seguiu para o escritório, mas sua mente estava a quilômetros de distância da reunião com os investidores chineses. Pela primeira vez em anos, Rafael Vasconcelos, o homem que construíra um império tecnológico do zero, que nunca se abalava com negociações de alto risco, sentia-se completamente vulnerável e despreparado. A tarde transcorreu como um borrão, confuso. Sentado à cabeceira da mesa de reuniões, em sua cobertura corporativa com vista para o skyline de São Paulo, Rafael assentiu e sorriu automaticamente enquanto sua equipe apresentava gráficos e projeções. Assinatura de documentos, apertos de mão, brindes com champanhe importado. Tudo aconteceu sem sua presença mental. "Você está bem, Rafael?" perguntou Mariana, sua assistente executiva, há mais de 5 anos, quando os investidores deixaram a sala. "Estou. Só preciso resolver um assunto pessoal", respondeu secamente, dispensando-a com um gesto. Em seu escritório privativo, com a porta trancada, Rafael vasculhou freneticamente seu laptop, em busca de qualquer vestígio de comunicação antiga com Luísa. E-mails deletados, mensagens bloqueadas, nada restara. Ele havia se certificado de apagar completamente aquele capítulo de sua vida. Recorreu então às redes sociais, mas Luísa parecia ter desaparecido da internet, sem perfis ativos, sem rastros digitais que pudessem levá-lo até ela. A ironia não escapou a Rafael. O homem que havia feito fortuna no mundo digital estava agora frustrado pela falta de conexão virtual. Quando já passava das 9 da noite, Rafael retornou ao seu apartamento de cobertura no bairro do Morumbi. O espaço de 500 metros quadrados, decorado por um renomado arquiteto, nunca parecera tão vazio e frio. Serviu-se de um uísque 18 anos, caminhou até a varanda e contemplou a cidade iluminada abaixo. 6 anos atrás, estava começando sua jornada empresarial, morando em um apartamento pequeno na Zona Oeste e namorando Luísa, então uma jornalista recém-formada. O relacionamento era intenso, apaixonado, mas Rafael estava determinado a conquistar o mundo. Quando recebeu o primeiro grande aporte para sua empresa, escolheu focar exclusivamente no trabalho. Terminou com Luísa de forma abrupta e cruel, bloqueando qualquer tentativa de contato posterior. "Como eu pude ser tão cego?", murmurou para si mesmo, enquanto a realidade o atingia com força total. Tinha filhas, 3 filhas que cresceram sem conhecê-lo, sem saber quem era seu pai. 3 meninas que poderiam ter transformado sua vida, se ele tivesse dado a Luísa a chance de lhe contar sobre a gravidez. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Revirou-se na cama king size, olhando para o teto e repassando mentalmente cada detalhe do encontro no ponto de ônibus. A expressão de medo nos olhos de Luísa, o modo como as meninas se pareciam com ele, o instinto protetor que sentiu ao vê-las, algo que nunca havia experimentado antes. Pela manhã, após um banho frio para despertar, tomou sua decisão. Cancelou todos os compromissos da semana e convocou uma reunião de emergência com seus diretores. Pela primeira vez desde a fundação da empresa, delegaria responsabilidades importantes.
Havia algo mais urgente em sua vida agora. Rafael não mediu esforços para encontrar Luísa. Mobilizou sua equipe de segurança particular, oferecendo uma recompensa generosa a quem trouxesse informações sobre seu paradeiro. Maurício, seu chefe de segurança, um ex-policial federal que trabalhava para ele há 4 anos, encarregou-se pessoalmente da missão. Tenho algumas informações sobre a senhora Luísa Campos, disse Maurício, entrando no escritório de Rafael 2 dias depois. Ela trabalha como editora na revista Panorama Digital, na unidade da Vila Olímpia. Mora em um apartamento em Pinheiros com as 3 filhas. As meninas estudam no Colégio Arco-Íris, um estabelecimento de ensino de classe média na mesma região. Rafael absorveu cada detalhe com atenção. A revista Panorama Digital era justamente uma publicação especializada em tecnologia e inovação, o que explicava como Luísa se mantivera informada sobre sua ascensão profissional ao longo dos anos. Conseguiu. O número de telefone dela? Sim, senhor. Maurício entregou um papel com as informações. Também descobri que uma das meninas faz acompanhamento no Instituto do Coração. Não consegui mais detalhes sobre isso. O sangue de Rafael gelou. Instituto do Coração. Uma de suas filhas tinha problemas cardíacos. Agradeceu a Maurício e dispensou-o, permanecendo sozinho com aquela nova e perturbadora informação. Pegou o celular várias vezes para ligar para Luísa, mas sempre hesitava antes de completar a chamada. O que diria? Como abordaria um assunto tão delicado? Como explicaria seus 6 anos de ausência? Finalmente, respirou fundo e discou o número. Alô? A voz familiar do outro lado da linha causou um turbilhão de emoções. Em Rafael. Luísa, é o Rafael. Silêncio. Por um momento pensou que ela havia desligado. O que você quer? A frieza em sua voz era palpável. Precisamos conversar. Sobre as meninas. Outro silêncio, mais prolongado. Não temos nada para conversar, Rafael. Siga sua vida como fez nos últimos 6 anos. Por favor, Luísa. Eu vi vocês no ponto de ônibus. Sei que são minhas filhas. Agora você quer saber delas? Depois de ignorar todas as minhas tentativas de contato? A amargura em sua voz era justificada, e Rafael sabia disso. Eu sei que errei, mas não posso mudar o passado. Só posso tentar fazer a coisa certa agora. Um suspiro cansado soou do outro lado. Amanhã, às 10 da manhã, no Parque do Ibirapuera, perto do Museu de Arte Moderna. Venha sozinho. Antes que pudesse responder, ela desligou. Rafael chegou ao parque 1 hora antes do combinado. Vestiu-se de forma discreta, com jeans, camiseta e óculos escuros, para não chamar atenção. Sentou-se em um banco com vista para o lago, observando famílias que aproveitavam o domingo ensolarado. Pais brincando com seus filhos, ensinando-os a andar de bicicleta, compartilhando momentos que ele jamais experimentara. Luísa apareceu pontualmente, às 10 horas. Estava sozinha, vestindo calça jeans e uma blusa azul simples, o cabelo preso em um coque desalinhado. Estava mais magra do que se lembrava, com algumas linhas de expressão que não existiam antes, mas continuava linda aos olhos de Rafael. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se. Ela assentiu, sentando-se no banco e mantendo distância deliberada. Onde estão as meninas? Perguntou Rafael, olhando ao redor. Com minha mãe, não achei prudente trazê-las. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Anos de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos, de uma vida compartilhada que poderia ter sido e não foi. Por que não me contou sobre a gravidez? Rafael finalmente perguntou. Luísa soltou uma risada amarga, quase incrédula. Você está brincando, não é? Eu tentei te contar de todas as formas possíveis. Liguei, mandei mensagens, e-mails, apareci no seu escritório. Você bloqueou todos os meus contatos. Instruiu sua secretária a não me deixar entrar. Ignorou todos os meus pedidos desesperados para conversar. A vergonha tomou conta de Rafael ao lembrar como havia agido. Na época, interpretou a insistência de Luísa como teimosia, como incapacidade de aceitar o fim do relacionamento. Nunca imaginou que ela estivesse tentando comunicar algo tão crucial.
Quando descobri que estava esperando trigêmeas, já estávamos separados há 2 meses. Tentei te informar sobre isso por semanas. Depois de tantas portas fechadas, decidi que criaria minhas filhas sozinha. Trigêmeas. A palavra saiu como um sussurro dos lábios de Rafael. Sim, Sofia, Helena e Júlia. Tem 5 anos e meio agora. Qual delas tem problemas de coração? Perguntou, hesitante. Luísa o encarou, surpresa por ele saber desse detalhe. Júlia nasceu com uma cardiopatia congênita. Precisou passar por uma cirurgia aos 3 anos. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha havia enfrentado uma cirurgia cardíaca, sem que ele sequer soubesse de sua existência. Ela está bem agora? Faz acompanhamento regular. Precisa evitar esforços físicos intensos, mas leva uma vida praticamente normal. Rafael passou, a mão pelos cabelos, tentando processar tudo aquilo. Sinto muito, Luísa, por não estar lá, por você ter enfrentado tudo sozinha. Não estive sozinha. Minha mãe me ajudou. Consegui um bom emprego, tenho amigos que me apoiam. Mesmo assim, uma gravidez de trigêmeas, o nascimento, a cirurgia de Júlia, você não deveria ter passado por isso sem o pai das crianças. Luísa o observou por um momento como se avaliasse sua sinceridade. O que você quer, Rafael? Por que está me procurando agora, depois de todos esses anos? A pergunta era direta e merecia uma resposta igualmente direta. Quero conhecer minhas filhas. Quero fazer parte da vida delas. Quero assumir minhas responsabilidades como pai. Responsabilidades financeiras? Não precisamos do seu dinheiro. Conseguimos nos virar bem. Não estou falando apenas de dinheiro, Luísa. Quero estar presente. Quero que elas saibam quem é o pai delas. O semblante de Luísa endureceu. Elas não sabem que o pai existe. Para protegê-las, disse que o pai havia ido embora antes mesmo de saber da gravidez. Não queria que crescessem sentindo-se rejeitadas. As palavras atingiram Rafael como flechas certeiras. Ele era, de fato, o pai, ausente. O homem que escolhera a carreira em detrimento da família que nem sabia que existia. Entendo sua preocupação, mas agora eu sei sobre elas e não pretendo desaparecer novamente. E como posso confiar nisso? Como posso ter certeza de que você não vai entrar na vida delas para depois sumir quando algo mais importante surgir? A desconfiança de Luísa era justificada e Rafael sabia disso. Não posso apagar o que fiz, Luísa. Só posso provar com minhas ações daqui para frente que estou comprometido. Peço apenas uma chance de conhecê-las. Luísa refletiu por vários minutos, olhando para o lago à frente. Finalmente, respirou fundo e disse: Vou pensar no assunto, mas se eu permitir, terá que ser gradual. Não posso simplesmente apresentá-lo como o pai que reapareceu. Seria confuso e potencialmente traumático para elas. Concordo. Podemos fazer isso no seu ritmo, seguindo suas condições. Inicialmente, você seria apenas um amigo da mamãe, alguém que está conhecendo a família. Nada mais que isso, até eu ter certeza de suas reais intenções. Rafael assentiu, grato pela pequena abertura. A outra coisa que você precisa saber, continuou Luísa. Júlia não é apenas a que tem problemas cardíacos. É também a mais sensível, a mais perceptiva. Sofia é a líder natural, a protetora das irmãs. E Helena é a mediadora, a pacificadora. Elas podem ser trigêmeas idênticas para muitos, mas têm personalidades completamente distintas. Rafael absorveu cada palavra, tentando formar em sua mente a imagem de cada uma delas, ansiando por conhecer as particularidades que tornavam suas filhas únicas. Vou verificar minha agenda e te ligar. Talvez no próximo fim de semana possamos marcar um encontro casual, um sorvete ou algo assim. Obrigado, Luísa, de verdade. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Não estou fazendo isso por você, Rafael. Estou fazendo pelas minhas filhas. Elas têm o direito de conhecer o pai, mesmo que ele não tenha estado presente até agora. Antes de se afastar, virou-se uma última vez. E, Rafael, se você as machucar de alguma forma, se entrar na vida delas apenas para desaparecer novamente,
Eu nunca, jamais vou perdoar. Rafael permaneceu sentado naquele banco por horas depois que Luísa partiu. Observou as famílias ao redor, imaginando como seria estar ali com suas próprias filhas, Sofia, Helena e Júlia. 3 nomes que em poucos dias haviam transformado completamente sua perspectiva de vida. De volta ao seu apartamento, Rafael fez algo que não fazia há anos. Ligou para seus pais. Precisava compartilhar com alguém a notícia que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Sua mãe, Elisa, atendeu no 3º toque. Filho, está tudo bem? Você quase nunca liga em pleno domingo. Mãe, preciso contar uma coisa. A senhora. E o pai? Vocês têm 3 netas. A semana seguinte foi a mais longa da vida de Rafael. Pela primeira vez em anos, as reuniões de negócios e as decisões estratégicas pareciam irrelevantes. Enquanto discutia o lançamento de um novo aplicativo com sua equipe, sua mente vagava para as 3 meninas que acabara de descobrir. Como seriam suas vozes? Do que gostavam de brincar? Quais eram seus desenhos animados favoritos? Perguntas que um pai normalmente saberia responder, mas que para ele eram completos mistérios. Luísa cumpriu sua palavra e ligou na quinta-feira, propondo um encontro no Shopping Pátio Higienópolis no sábado à tarde. Elas gostam da sorveteria que tem lá, explicou com voz neutra. Vou dizer que você é um amigo do trabalho. Nada mais. No dia marcado, Rafael chegou 1 hora antes. Andou nervosamente pelas lojas do shopping, comprando pequenos presentes para as meninas, um livro de colorir para cada uma, com temas diferentes que esperava que agradassem. Sentou-se na praça de alimentação, consultando o relógio a cada minuto. Quando finalmente as viu chegando, seu coração disparou. Luísa vinha à frente, segurando as mãos de 2 das meninas, enquanto a terceira caminhava um pouco mais à frente, observando tudo com curiosidade. De perto, a semelhança entre as 3 era ainda mais impressionante. Todas com cabelos castanho claros, olhos levemente amendoados e aquele queixo característico dos Vasconcelos. Olá, disse Rafael, levantando-se com um sorriso nervoso. Meninas, este é o Rafael, um amigo do trabalho que a mamãe queria que vocês conhecessem, apresentou Luísa com naturalidade estudada. Rafael, estas são Sofia, Helena e Júlia. Sofia, que Rafael identificou como a mais séria e protetora, analisou-o com um olhar desconfiado que lembrava muito o seu próprio. Helena sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. Júlia, por sua vez, deu um passo à frente e estendeu a mão com uma confiança surpreendente para uma criança de 5 anos. Prazer em conhecer você, tio Rafael, disse ela, com uma voz doce que derreteu instantaneamente o coração do executivo. O prazer é todo meu, Júlia, respondeu, apertando delicadamente a pequena mão. Olhou para as outras, 2. E é muito bom conhecer vocês também, Sofia e Helena. Você trabalha com a mamãe na revista? Perguntou Sofia, ainda analisando-o. Não exatamente. Conheço sua mãe de outros tempos. Somos amigos antigos, improvisou Rafael, buscando aprovação no olhar de Luísa, que assentiu levemente. Vamos tomar sorvete? Sugeriu Helena, finalmente encontrando coragem para falar. Na sorveteria, Rafael observou cada gesto das meninas, absorvendo cada detalhe como um tesouro precioso. Sofia escolheu chocolate com menta, sem cobertura. Muito doce faz mal para os dentes, explicou com seriedade. Helena optou por morango com chocolate, coberto por granulado colorido. Júlia, após consultar discretamente a mãe com o olhar, pediu baunilha com calda de caramelo. Júlia precisa evitar alimentos muito estimulantes como chocolate, explicou Luísa em voz baixa, quando as meninas se distraíram com os sorvetes, por causa do coração. Rafael assentiu, fazendo uma nota mental. Queria saber tudo sobre a condição de Júlia, sobre os cuidados necessários, sobre o que poderia ou não fazer. A conversa fluiu com mais facilidade do que esperava. As meninas, após a hesitação inicial, mostraram-se curiosas sobre o novo amigo da mamãe. Helena perguntou se ele tinha bichos de estimação. Sofia quis saber que tipo de carro ele dirigia. Júlia, observadora,
Notou que ele usava o mesmo modelo de relógio que tinham visto em uma propaganda na TV. Vocês gostam de livros? Perguntou Rafael, aproveitando uma oportunidade. Quando todas assentiram, entregou os presentes que havia comprado. Olha, mamãe, princesas para colorir, exclamou Helena radiante com seu livro. O meu é de dinossauros, disse Sofia, já folheando as páginas com interesse. E o meu tem animais da floresta, sorriu Júlia, passando delicadamente os dedos pelas ilustrações. Rafael havia acertado, nos gostos aparentemente por acaso, mas Luísa percebeu que não havia sido coincidência. Ele provavelmente havia pesquisado ou pedido informações a alguém. O pensamento a incomodou, mas decidiu não comentar naquele momento. 2 horas se passaram rapidamente. As meninas contaram sobre a escola, sobre seus amigos, sobre a aula de balé que frequentavam juntas. Rafael ouvia cada palavra como se fosse a mais importante revelação, gravando tudo em sua memória. Quando Luísa anunciou que estava na hora de ir embora, Rafael sentiu uma pontada de tristeza. Não queria que aquele momento acabasse. Podemos nos ver de novo? Perguntou Júlia, surpreendendo tanto Rafael quanto Luísa. Se sua mãe permitir, eu adoraria, respondeu, olhando esperançoso para Luísa. Veremos, foi a resposta cautelosa de Luísa. Agradeçam ao Rafael pelos livros, meninas. Depois de se despedirem, Rafael permaneceu parado, observando as 4 figuras se afastarem, sentindo uma emoção que nunca experimentara antes. Eram suas filhas, seu sangue. Parte dele caminhava, por aquele shopping, sem sequer saber do laço que os unia. Nos dias seguintes, Rafael reorganizou completamente sua agenda. Delegou responsabilidades que antes considerava intransferíveis, reduziu viagens internacionais e começou a sair do escritório pontualmente às 6 da tarde, algo inédito para seus funcionários. Está tudo bem, chefe? Perguntou Fernando. Seu diretor executivo, após vê-lo recusar uma reunião importante com investidores estrangeiros marcada para um domingo. Melhor do que nunca, respondeu Rafael, com uma serenidade que destoava de seu habitual comportamento intenso e workaholic. Na semana seguinte, Luísa permitiu um novo encontro. Desta vez, Rafael os levou ao Parque Vila Lobos para um piquenique. Trouxe uma cesta preparada por um chefe particular com sanduíches naturais, sucos de frutas e doces selecionados especialmente para agradar as meninas, inclusive opções, sem chocolate para Júlia. Foi durante esse piquenique que Rafael começou a perceber as personalidades distintas das trigêmeas. Sofia, como Luísa havia descrito, era a protetora. Constantemente verificava se as irmãs estavam comendo adequadamente, se tinham passado o protetor solar, se estavam longe demais da mãe. Helena era doce e sonhadora, facilmente distraída por borboletas ou flores coloridas, sempre pronta para imaginar histórias sobre as nuvens no céu. Júlia, apesar da condição cardíaca, mostrava uma determinação admirável. Quando viu outras crianças jogando bola, insistiu em participar, mesmo que só um pouquinho. Mamãe. 5 minutos apenas, Júlia, e sem correr muito, concordou Luísa, depois de trocar um olhar com Rafael. Ele observou a filha caminhar determinada até o grupo de crianças, pedindo educadamente para participar do jogo. Seu peito inflou de orgulho ao vê-la interagir com confiança, superando limitações que poderiam facilmente tê-la intimidado. Ela é corajosa, comentou com Luísa, enquanto observavam as meninas. Sempre foi, desde bebê. Foi a primeira a sentar sozinha, a primeira a falar. É como se estivesse sempre com pressa de viver. A frase atingiu Rafael profundamente. Pressa de viver. Quantos momentos preciosos ele havia perdido, correndo atrás de sucessos profissionais, de reconhecimento, de conquistas materiais. O terceiro encontro aconteceu em um sábado chuvoso. Rafael sugeriu levar as meninas ao Museu Catavento, e Luísa concordou. Ver a empolgação das 3 com as experiências científicas, com os painéis interativos e as demonstrações práticas, foi revelador. Sofia absorvia cada informação com seriedade, fazendo perguntas complexas que surpreendiam até os monitores.
Helena se encantava com as cores e formas, transformando conceitos científicos em histórias fantásticas. Júlia, por sua vez, queria experimentar tudo, testar cada botão, entender o funcionamento de cada mecanismo. Elas são brilhantes, comentou Rafael com Luísa, enquanto as meninas exploravam uma exposição sobre o sistema solar. Puxaram ao... Pai, respondeu ela quase automaticamente, antes de perceber o que havia dito. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, a barreira que Luísa mantinha entre eles pareceu diminuir. Depois do museu, foram a uma cafeteria próxima. Rafael notou que Júlia parecia mais cansada que as irmãs. Está tudo bem com ela? Perguntou discretamente a Luísa. Dias de muita atividade a cansam mais que as outras, mas ela fica frustrada se limitamos demais. O médico diz que é importante encontrar um equilíbrio, protegê-la sem superprotegê-la. Rafael assentiu, observando como Júlia, mesmo visivelmente cansada, fazia um esforço para acompanhar as irmãs na conversa animada sobre o que haviam visto no museu. Quando se despediram naquele dia, aconteceu algo inesperado. Helena, a mais reservada das três, se aproximou de Rafael e o abraçou. Obrigada pelo passeio, tio Rafael, disse ela com um sorriso tímido. Aquele pequeno abraço valeu mais para Rafael do que todos os prêmios empresariais que já havia recebido. Retribuiu o gesto com cuidado, sentindo uma emoção tão intensa que teve medo de que as lágrimas escapassem. Sofia observou a cena com sua habitual seriedade analítica, antes de estender a mão formalmente para se despedir. Um gesto tão adulto que quase fez Rafael sorrir. Júlia, por sua vez, acenou alegremente, prometendo mostrar na próxima vez os desenhos que faria no livro de colorir que ele havia dado. Elas gostaram de você, comentou Luísa, quando estavam sozinhos no estacionamento. Especialmente Júlia. Ela perguntou se você poderia ir à festa de aniversário delas no mês que vem. Eu adoraria, respondeu Rafael, sentindo o coração acelerar com a possibilidade. Quando é? Dia 15. Vamos fazer algo simples, só família e alguns amiguinhos. Da escola. Família. A palavra ecoou na mente de Rafael. Era isso que ele queria ser para aquelas meninas. Família, não apenas um amigo da mamãe. Luísa, começou hesitante. Já se passaram algumas semanas. Acho que estamos construindo uma boa relação. Quando você acha que podemos contar a verdade para elas? A expressão de Luísa endureceu imediatamente. Ainda é cedo, Rafael. Precisamos ter certeza de que você realmente pretende permanecer na vida delas a longo prazo. Eu não vou desaparecer, Luísa. Elas são minhas filhas. Filhas que você não conhecia, até algumas semanas atrás. Entenda que não posso simplesmente jogar essa informação para elas sem ter absoluta certeza de suas intenções. Rafael queria argumentar, dizer que tinha direitos como pai, mas sabia que Luísa estava protegendo as meninas da forma que julgava, correta, e considerando seu histórico, ela tinha motivos para desconfiar. Tudo bem, no seu tempo, concordou finalmente, mas quero que saiba que estou comprometido com elas. Completamente. Luísa assentiu, sem demonstrar se acreditava ou não em suas palavras. Os encontros com as meninas tornaram-se mais frequentes nas semanas seguintes. Rafael reservava seus fins de semana exclusivamente para elas, descobrindo um mundo novo a cada sorriso, a cada pergunta inocente, a cada pequeno gesto que revelava personalidades em formação. Em seu apartamento, antes vazio de lembranças pessoais, agora havia 3 porta-retratos com fotos das meninas, presentes que Luísa permitiu que ele tivesse, ainda que relutante. No escritório, a mudança em seu comportamento não passou despercebida. O Rafael, que antes era conhecido por sua obsessão com o trabalho, por exigir dedicação absoluta de sua equipe, agora falava em equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mariana, sua assistente, o flagrou várias vezes, sorrindo para o celular ao receber fotos das meninas que Luísa ocasionalmente enviava. Quem diria que o grande Rafael Vasconcelos seria domado por 3 pequenas, brincou Fernando durante uma reunião, quando Rafael anunciou que precisaria sair mais cedo para ir a uma apresentação de balé na escola das meninas.
Não é questão de ser domado, respondeu Rafael, com uma serenidade que surpreendeu a todos. É questão de finalmente entender o que realmente importa. A apresentação de balé foi um momento decisivo. Sentado na plateia ao lado de Luísa e de Dona Cleide, mãe dela, Rafael sentiu pela primeira vez que estava verdadeiramente fazendo parte da vida das filhas. As três, vestidas com tutus cor-de-rosa, realizaram uma coreografia simples ao som de O Lago dos Cisnes. Sofia, séria e concentrada, executava cada movimento com precisão. Helena, sonhadora, parecia flutuar no palco. Júlia, embora visivelmente cuidadosa para não se esforçar demais, irradiava uma alegria contagiante. Ao final da apresentação, quando as meninas correram para abraçar a mãe, Júlia surpreendeu a todos estendendo os braços também para Rafael. Você viu como eu dancei, tio Rafael? Perguntou com os olhos brilhando. Vi sim, Júlia. Você foi incrível. Todas vocês foram, respondeu agachando-se para ficar na altura delas, sentindo um nó na garganta. Foi nessa mesma noite, depois que as meninas foram dormir, que Luísa convidou Rafael para uma conversa séria em sua pequena varanda. O apartamento de Luísa era modesto comparado ao seu. 3/4 em um prédio sem elevador em Pinheiros, mas tinha um calor de lar que seu luxuoso penthouse jamais conhecera. Recebi uma proposta de trabalho. Começou Luísa, depois de servir um café para ambos, em Barcelona. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Barcelona, na Espanha? Sim, a Panorama Digital está expandindo para a Europa. Querem que eu lidere a operação espanhola como editora-chefe. E você aceitou? A pergunta saiu quase como um sussurro. Ainda estou considerando. É uma oportunidade única. O salário é mais que o dobro do que ganho aqui, com benefícios que incluiriam escola internacional para as meninas. Rafael tentou processar a informação. As filhas que acabara de encontrar seriam levadas para outro continente, milhares de quilômetros de distância. E quanto às meninas, a adaptação delas, a saúde da Júlia? Pensei nisso também. Barcelona tem excelentes centros médicos, e crianças se adaptam rapidamente. Elas aprenderiam espanhol em poucos meses. Rafael sentiu uma raiva crescente, misturada com desespero. Estava prestes a perder suas filhas novamente, antes mesmo que elas soubessem quem ele realmente era. Luísa, você não pode fazer isso. Não pode levá-las para tão longe. Eu sou o pai delas. Um pai que conhece há menos de 2 meses. Um pai que elas ainda pensam ser apenas um amigo da mamãe. As palavras atingiram Rafael como flechas certeiras. Era verdade. Ainda era praticamente um estranho na vida das meninas. Quando você pretende ir? Perguntou, tentando manter a compostura. Se aceitar em 3 meses. Preciso organizar tudo aqui primeiro. 3 meses. 90 dias para convencer Luísa a mudar de ideia ou para encontrar uma solução que não o afastasse das filhas que acabara de descobrir. Preciso pensar, disse Rafael, levantando-se. Podemos conversar mais sobre isso amanhã? Luísa assentiu, acompanhando-o até a porta. Rafael, chamou quando ele já estava no corredor. Eu não estou fazendo isso para te afastar delas. É realmente uma oportunidade profissional importante para mim. Ele assentiu mecanicamente antes de se afastar. Aquela noite foi uma das mais longas da vida de Rafael. Caminhou sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando organizar seus pensamentos. Não podia perder as filhas agora. Não podia deixar que crescessem do outro lado do oceano, conhecendo-o apenas por videochamadas ocasionais. Quando o sol começou a nascer, Rafael tinha um plano. Ligou para Luísa assim que considerou ser uma hora aceitável. Preciso falar com você, é importante. Encontraram-se em uma cafeteria próxima ao apartamento dela, enquanto as meninas estavam na escola. Rafael foi direto ao ponto. Tenho uma proposta. Vá para Barcelona, estabeleça-se profissionalmente. Deixe as meninas comigo durante esse período. Luísa quase engasgou com o café. Como é que é? Pense bem, Luísa. Você poderia focar totalmente na adaptação ao novo trabalho, sem a preocupação de encontrar escola adequada. Adaptar as meninas a um novo país, a um novo idioma. Enquanto isso, eu cuidaria delas aqui, mantendo a rotina que já conhecem. Quando você estiver estabelecida, poderíamos reavaliar a situação.
Proposta era absurda, e Rafael sabia disso, mas estava desesperado. Você está louco? Acha mesmo que vou deixar minhas filhas com um homem que mal conhecem, que nunca cuidou de uma criança na vida? Sou o pai delas, Luísa. Um pai que nunca trocou uma fralda, que nunca passou uma noite em claro com febre, que não sabe lidar, com pesadelos ou com brigas entre irmãs. Ela tinha razão e Rafael sabia disso, mas não podia desistir tão facilmente. Posso aprender, posso contratar ajuda, babás, empregadas, o que for. Necessário. Não se trata de dinheiro ou de ajuda contratada, Rafael. Trata-se de experiência, de vínculo. As meninas precisam da mãe. Elas também precisam do pai. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Há outra alternativa, disse Luísa finalmente. Júlia tem uma consulta importante com o cardiologista em 2 semanas. Precisa fazer novos exames para avaliar se será necessária outra intervenção no futuro. O sangue de Rafael gelou. Outra cirurgia? Possivelmente. O médico não acha que será imediato, mas quer monitorá-la de perto. Luísa fez uma pausa. Em Barcelona, teríamos que encontrar um novo especialista, recomeçar todo o histórico médico. Não é ideal, especialmente agora. Rafael viu uma abertura, por mais que odiasse a ideia de sua filha precisar de mais procedimentos médicos. E se você for primeiro, se estabelecer, e depois levar as meninas? Eu poderia cuidar delas por alguns meses, garantir que Júlia faça todos os exames necessários aqui, com os médicos que já a conhecem. Luísa parecia hesitante. Não sei, Rafael. Elas nunca ficaram longe de mim por mais de um fim de semana. Pense no que seria melhor para Júlia neste momento. Para todas elas. Uma mudança repentina de país, de idioma, de escola, e ainda por cima de médicos. Não seria demais? Ele observou Luísa pesar as opções, o conflito evidente em seu rosto. Sabia que estava jogando pesado, usando a condição de Júlia como argumento, mas estava disposto a tudo para não perder as filhas agora. Vou pensar no assunto, disse Luísa finalmente. Mas se, e é um grande se eu concordar com isso, seria temporário. Alguns meses no máximo, e com condições muito claras. Quais condições? Primeiro, precisaríamos oficializar sua paternidade legalmente. Exame de DNA, reconhecimento em cartório, tudo oficial. Claro, sem problemas. Segundo, teríamos que contar a verdade às meninas antes de qualquer arranjo. Não posso deixá-las com alguém que elas pensam ser apenas um amigo. Rafael sentiu um misto de ansiedade e alegria. Finalmente poderia ser reconhecido como pai. Terceiro, continuou Luísa, você teria que provar que é capaz de cuidar delas. Isso significa passar mais tempo com as 3, aprender sobre a rotina delas, sobre medicações, escola, atividades, alimentação adequada para Júlia. Farei o que for preciso. E por último, contato diário comigo. Videochamadas todas as noites, relatórios sobre como estão, participação minha em todas as decisões importantes. Absolutamente. Luísa ainda parecia incerta, mas assentiu. Levemente. Como eu disse, vou pensar. A oferta é válida por mais 2 semanas, então tenho um pouco de tempo. Naquela noite, Rafael não conseguia conter a ansiedade. Por um lado, a ideia de Luísa aceitar seu plano significava que teria as filhas consigo. Poderia construir um relacionamento verdadeiro com elas. Por outro, sentia um medo quase paralisante ao pensar na responsabilidade que isso acarretaria. Cuidar de 3 crianças sozinho, incluindo uma com condição cardíaca, era algo para o qual não tinha qualquer preparo. Nos dias seguintes, intensificou sua presença na vida das meninas. Acompanhou-as em consultas médicas, aprendendo sobre os medicamentos que Júlia precisava tomar diariamente, sobre os sinais de alerta, aos quais deveria ficar atento. Participou de reuniões escolares, conheceu professoras, familiarizou-se com a rotina de lições de casa e atividades extracurriculares. Uma tarde, enquanto ajudava Helena com uma tarefa de matemática, recebeu uma ligação de Luísa. Conversei com o meu chefe, disse ela sem preâmbulos. Consegui negociar um arranjo diferente.
Passaria 3 meses em Barcelona para implementar o projeto e depois retornaria ao Brasil, com viagens periódicas para lá. Não seria necessária uma mudança definitiva, pelo menos não por enquanto. Rafael sentiu um alívio imediato, seguido por uma pontada de decepção. Sua proposta provavelmente seria descartada agora. Mas, continuou Luísa, surpreendendo-o, ainda acho que seria complicado levar as meninas comigo nessa fase inicial. Seriam 3 meses de adaptação intensa, em um momento crucial para o acompanhamento cardíaco de Júlia. O que você está sugerindo? Estou considerando sua proposta. As meninas ficariam com você durante esses 3 meses iniciais, desde que todas as minhas condições sejam atendidas. Rafael mal podia acreditar. Sim, claro, todas as condições. Luísa, você não vai se arrepender. Eu prometo. Ainda não decidi com certeza, alertou ela. Mas preciso que você comece a se preparar caso eu aceite. Isso significa aprender tudo sobre a rotina delas, sobre os cuidados específicos com Júlia, sobre como lidar com situações de emergência. Eu vou aprender tudo, Luísa. Vou me dedicar integralmente a isso. E precisamos contar a verdade a elas, logo. A perspectiva de finalmente revelar às filhas que era seu pai fez o coração de Rafael disparar. Era o que mais desejava, mas também o que mais temia. Como reagiriam? Sentiriam-se traídas por ele não ter estado presente todos esses anos? Rejeitariam-no? Quando? Perguntou, tentando controlar o nervosismo em sua voz. Este fim de semana, vamos fazer um almoço em casa, só nós 5, e contaremos juntos. Ao desligar o telefone, Rafael sentiu uma mistura de emoções que nunca experimentara antes. Medo, esperança, ansiedade, alegria, tudo ao mesmo tempo, em proporções devastadoras. Suas filhas finalmente saberiam quem ele era. E se tudo corresse conforme o planejado, passariam 3 meses vivendo sob sua guarda. A vida que conhecia estava prestes a mudar completamente. O apartamento de solteiro teria que ser adaptado para receber 3 crianças. Sua agenda de executivo precisaria ser reformulada para acomodar rotinas escolares e atividades infantis. Seus hábitos de workaholic dariam lugar às responsabilidades de um pai em tempo integral. E pela primeira vez em sua vida, essa perspectiva de mudança radical não o assustava. Pelo contrário, enchia-o de uma expectativa que nenhum negócio milionário jamais conseguira provocar. O sábado amanheceu com um céu parcialmente nublado em São Paulo. Rafael acordou às 5 da manhã, após uma noite de sono inquieto. Tomou um banho demorado, escolheu uma roupa casual, jeans e camisa polo, nada que o fizesse parecer o executivo intimidador que costumava ser, e dirigiu até uma floricultura que abria cedo. Comprou 3 pequenos buquês de flores diferentes, margaridas para Sofia, tulipas coloridas para Helena e lírios delicados para Júlia. Também comprou um arranjo maior para Luísa, em agradecimento por ela estar disposta a compartilhar a verdade com as meninas. Chegou ao apartamento de Luísa às 10 horas, 1 hora antes do combinado. Ela pareceu surpresa ao vê-lo tão cedo, mas o convidou para entrar. As meninas ainda estão se arrumando, explicou, aceitando as flores com um sorriso contido. Estão animadas. Disse que tínhamos uma surpresa para elas. Como acha que vão reagir? Perguntou Rafael sem conseguir esconder o nervosismo. Honestamente, não sei. Elas são pequenas, mas entendem mais do que imaginamos. Sofia provavelmente terá muitas perguntas. Helena pode ficar emotiva. Luísa hesitou. Júlia é a mais imprevisível. Sentaram-se na pequena sala, um silêncio desconfortável pairando entre eles. A mesa já estava posta para o almoço. Luísa havia preparado lasanha, o prato favorito das meninas. Tio Rafael. A voz animada de Júlia quebrou o silêncio quando ela entrou correndo na sala, usando um vestido azul claro que combinava com seus olhos. Parou ao ver as flores. São para nós? São sim. Sorriu Rafael, entregando o pequeno buquê de lírios a ela. Estes são especialmente para você. Os olhos da menina brilharam de alegria. Helena e Sofia apareceram logo em seguida, também, encantadas com seus presentes florais.
O almoço começou de forma tranquila, com as meninas contando sobre a semana na escola, sobre os amigos, sobre os desenhos que estavam fazendo. Rafael observava cada gesto, cada expressão, tentando gravar, tudo em sua memória. Em breve, aquelas 3 pequenas saberiam que ele era muito mais do que um amigo da família. Quando terminaram de comer, Luísa lançou um olhar significativo para Rafael. Era a hora. Meninas, começou Luísa com uma voz suave mas firme. Lembram que falei que tínhamos uma surpresa, algo importante para contar? As 3 assentiram olhando curiosas de Luísa para Rafael. É sobre o tio Rafael, continuou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não é apenas um amigo da mamãe. Ele é o pai de vocês. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Sofia foi a primeira a reagir, franzindo a testa em confusão. Mas você disse que nosso pai foi embora antes de sabermos que estávamos na sua barriga, questionou ela, com a lógica aguçada que sempre demonstrava. Eu disse isso por quê? Porque era mais fácil de explicar na época, respondeu Luísa com honestidade. A verdade é que seu pai e eu nos separamos antes de eu descobrir que estava grávida. Tentei contar a ele sobre vocês, mas não conseguimos nos comunicar na época. Rafael sentiu o peso das palavras de Luísa. Ela estava sendo gentil, evitando dizer às filhas que ele havia bloqueado todas as tentativas de contato. Então você é nosso pai de verdade? Perguntou Helena, com os olhos marejados. Sim, Helena. Sou seu pai, confirmou Rafael, sentindo a emoção travar sua garganta. Júlia, que estivera silenciosa, de repente se levantou de sua cadeira e se aproximou de Rafael. Olhou-o intensamente, como se estivesse procurando algo em seu rosto. Então, para surpresa de todos, abriu um sorriso. Eu sabia que você parecia comigo, disse simplesmente, antes de envolver o pescoço de Rafael em um abraço espontâneo. Aquele pequeno gesto quebrou a tensão. Helena juntou-se ao abraço, quase imediatamente, enquanto Sofia permanecia em seu lugar, ainda processando a informação. Por que você nunca veio nos ver antes? Perguntou ela finalmente, com uma seriedade que não combinava com seus 5 anos. Rafael sentiu o peso da pergunta. Poderia simplificar, amenizar a verdade, mas decidiu que suas filhas mereciam honestidade. Porque eu cometi um erro, Sofia. Um erro muito grande. Quando sua mãe e eu nos separamos, eu estava tão concentrado no meu trabalho em ganhar dinheiro, que não dei a ela a chance de me contar sobre vocês. Só descobri que vocês existiam há pouco tempo, quando as vi por acaso no ponto de ônibus. E agora você vai embora de novo? A pergunta veio de Helena, que se afastou um pouco, o medo evidente em seus olhos. Não, Helena, nunca mais. Agora que encontrei vocês, vou estar sempre presente. Isso é uma promessa. Sofia finalmente se aproximou, ainda com uma expressão cautelosa. Jurando? Jurando, respondeu Rafael, estendendo a mão para ela, que a aceitou após um momento de hesitação. O restante da tarde foi surpreendentemente leve. As meninas, após o choque inicial, pareciam aliviadas por finalmente entenderem quem era o homem que havia entrado em suas vidas tão repentinamente. Fizeram perguntas, muitas perguntas. Queriam saber onde ele morava, se tinha outros filhos, se seus pais eram avós delas, se poderiam chamá-lo de pai em vez de tio Rafael. Claro que podem me chamar de pai, respondeu ele, com a voz embargada de emoção. Seria a maior honra da minha vida. Luísa observava a interação com um misto de alívio e apreensão. Por um lado, estava feliz por ver que as meninas haviam aceitado Rafael com tanta naturalidade. Por outro, a perspectiva de deixá-las com ele por 3 meses ainda a assustava. Quando as meninas se distraíram assistindo a um filme na sala, Luísa puxou Rafael para a cozinha. Correu melhor do que esperávamos, comentou ela, enquanto preparava um café. Elas são incríveis, Luísa. Você fez um trabalho incrível criando-as. Ela assentiu, aceitando o elogio. Tomei minha decisão. Vou aceitar a proposta de Barcelona. E sim, as meninas ficarão com você durante os 3 meses iniciais. Rafael sentiu uma onda de alegria, misturada com um terror quase paralisante. Mas, continuou Luísa,
Vamos fazer isso gradualmente. Nas próximas semanas, você vai passar cada vez mais tempo com elas, aprendendo tudo sobre a rotina. Começará dormindo aqui alguns dias, para se acostumar com a rotina noturna. Depois, elas passarão alguns fins de semana no seu apartamento para se adaptarem ao espaço. Parece um bom plano, concordou Rafael. Vou adaptar todo o apartamento para elas. Quartos individuais, área de estudos, espaço para brincarem. Não exagere com presentes caros ou tecnologia. Elas não precisam de tablets de última geração ou brinquedos extravagantes. Precisam de atenção, de limites claros, de rotina. Rafael assentiu, absorvendo cada conselho como uma instrução vital. As semanas seguintes foram um intenso treinamento para a paternidade. Rafael passou a dormir no sofá do apartamento de Luísa 3 vezes por semana, participando de todas as atividades, desde o caótico café da manhã até a hora de colocar as meninas para dormir. Aprendeu que Sofia precisava de pelo menos 20 minutos para escovar os dentes e arrumar as coisas de forma meticulosa antes de dormir, que Helena tinha dificuldade para despertar de manhã, precisando de chamados múltiplos e gentis, que Júlia tomava 2 medicamentos diferentes, um pela manhã e outro à noite, e que nunca, sob hipótese alguma, podia esquecer de administrá-los. Descobriu o desafio de preparar 3 lancheiras diferentes, respeitando as preferências de cada uma, ao mesmo tempo em que equilibrava a nutrição adequada. Enfrentou a primeira crise de Júlia, quando ela ficou com febre alta, e precisaram correr para o hospital no meio da noite. Uma experiência aterrorizante que o fez questionar se realmente seria capaz de cuidar delas sozinho. Você se saiu. Bem, disse Luísa quando retornaram do hospital com Júlia medicada e mais calma. Manteve a cabeça fria, lembrou de levar todos os documentos médicos dela. Isso é metade da batalha. Paralelamente, Rafael transformou seu apartamento. Contratou um designer de interiores especializado em quartos infantis, mas seguiu a orientação de Luísa para não exagerar no luxo. 3 quartos foram completamente reformados, cada um refletindo a personalidade de uma das meninas. Tons de verde e livros para Sofia, cores vibrantes e espaço para a arte para Helena, azul suave e detalhes de natureza para Júlia. A primeira noite das meninas no apartamento de Rafael foi um teste. Luísa as deixou numa sexta-feira, com a promessa de buscá-las no domingo à tarde. As 3 estavam animadas com a novidade, explorando os quartos preparados especialmente para elas, descobrindo os pequenos detalhes que Rafael havia cuidadosamente selecionado baseado no que aprendera sobre suas preferências. Mas quando chegou a hora de dormir, a empolgação deu lugar à insegurança. Helena começou a chorar, dizendo que queria a mãe. Sofia, sempre a protetora, tentou acalmá-la, mas também parecia desconfortável no ambiente novo. Júlia, surpreendentemente, foi a que melhor se adaptou. Talvez por já estar acostumada a ambientes hospitalares diferentes. Rafael sentou-se no chão entre as camas das 3, que havia solicitado fossem colocadas no mesmo quarto para essa primeira noite, e começou a contar uma história. Não uma história qualquer, mas a história de como conhecera Luísa, de como se apaixonaram, de como a vida os separara temporariamente e de como o destino o levara a reencontrá-las naquele ponto de ônibus. Omitiu os detalhes dolorosos, focando no amor que sempre existira, mesmo quando estavam separados. As meninas adormeceram ouvindo aquela versão suavizada de sua própria origem, e Rafael permaneceu ali, observando-as respirar tranquilamente, maravilhado com a responsabilidade e o privilégio que agora eram seus. O fim de semana passou rapidamente, com atividades cuidadosamente planejadas, cinema, parque, culinária em família. Quando Luísa veio buscá-las no domingo, pareceu surpresa ao encontrá-las felizes e adaptadas. Papai fez panquecas em formato de animais, contou Júlia animadamente. A minha era um leão. Papai. A palavra soava tão natural nos lábios dela, que Rafael sentiu o coração inchar de orgulho. Nas semanas seguintes, a transição continuou. As meninas passavam cada vez mais tempo com Rafael, enquanto Luísa organizava sua viagem.
Houve momentos difíceis, como quando Júlia teve uma crise de asma leve e Rafael precisou aprender a usar o inalador corretamente, ou quando Sofia se recusou a ir para a escola porque não era o dia que o papai levava. Mas houve também momentos de pura alegria, como quando Helena criou um desenho da nova família, com Rafael de mãos dadas com as três e Luísa sorrindo ao lado, ou quando Júlia, após uma consulta médica bem-sucedida, pediu que Rafael assinasse seu diploma de coragem, junto com Luísa. Uma semana antes da partida de Luísa, Rafael organizou um jantar especial em seu apartamento. Convidou seus pais, Elisa e Antônio, para finalmente conhecerem as netas. O encontro foi emocionante. Elisa não conteve as lágrimas ao ver 3 pequenas versões de Rafael correndo pela sala. Antônio, sempre mais contido, sentou-se no sofá e foi gradualmente conquistado por Helena, que se aconchegou ao seu lado, contando histórias fantasiosas sobre princesas astronautas. "Você tem uma família linda, filho", disse Elisa, enquanto observavam as meninas interagindo com o avô. Demorou, mas encontrou o que realmente importa. Rafael assentiu, sem conseguir expressar em palavras a transformação que ocorrera em sua vida. O homem obcecado por sucesso e dinheiro havia dado lugar a um pai que media conquistas pela quantidade de sorrisos que conseguia arrancar de suas filhas. Na véspera da partida de Luísa, as 4 passaram a noite no apartamento de Rafael, que seria o lar das meninas pelos próximos 3 meses. Depois que as crianças adormeceram, Luísa e Rafael sentaram-se na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho em silêncio contemplativo. "Você acha que estamos fazendo a coisa certa?", perguntou Luísa finalmente. "Elas nunca ficaram tanto tempo longe de mim. Nos falamos todos os dias por vídeo, e estarei aqui cuidando delas com minha vida se for preciso. Sei que não é ideal, mas talvez seja exatamente o que todos precisamos", completou Luísa, surpreendendo-o. "Elas precisam conhecer o pai. Você precisa aprender a ser pai em tempo integral. E eu preciso saber que elas ficarão bem mesmo quando não estou por perto." Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Luísa. "Você construiu algo incrível com elas, Luísa. Só espero ser digno do privilégio de continuar esse trabalho." Naquela noite, deitado em sua cama, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas alguns meses. O homem, que antes media sucesso por números em contas bancárias, agora encontrava significado em pequenas conquistas cotidianas. Ensinar Sofia a amarrar os cadarços, ajudar Helena com seus desenhos, acompanhar Júlia em suas sessões de fisioterapia respiratória. O mais surpreendente era que não sentia falta de sua antiga vida. As reuniões infindáveis, as negociações de alto risco, os jantares de negócios, tudo parecia vazio e sem propósito comparado à responsabilidade de criar 3 pequenas vidas. A partida de Luísa foi mais difícil do que qualquer um havia antecipado. No aeroporto de Guarulhos, as meninas se agarraram à mãe em um abraço desesperado, como se sentissem que aqueles 3 meses seriam uma eternidade. Júlia chorou silenciosamente, com o rosto escondido na blusa de Luísa. Helena soluçava abertamente, pedindo para a mãe não ir. Sofia, sempre a mais contida, mantinha uma expressão séria, mas seus olhos marejados denunciavam sua emoção. "Vocês vão ficar bem com o papai", garantiu Luísa, agachando-se para ficar na altura das filhas. "E conversaremos todos os dias, por vídeo. Vai passar rapidinho, vocês vão ver." Rafael observava a cena com o coração apertado, questionando-se se haviam tomado a decisão certa. Ver o sofrimento das filhas pela separação da mãe era quase insuportável. Mas também sabia que era uma oportunidade única de criar laços verdadeiros com elas, de aprender a ser o pai que elas mereciam. "Cuide bem delas", disse Luísa, abraçando-o, brevemente antes de se dirigir ao portão de embarque. "Qualquer problema, não hesite em me ligar a qualquer hora." "Pode confiar em mim", respondeu Rafael, sentindo o peso da responsabilidade que assumia. O caminho de volta para casa foi silencioso. No banco traseiro do carro, as 3 meninas pareciam perdidas em seus próprios pensamentos.
Nem mesmo a promessa de um sorvete especial no caminho conseguiu animá-las. Aquela primeira noite foi a mais difícil. Helena teve dificuldade para dormir, chorando baixinho pela mãe. Sofia fechou-se em um silêncio preocupante, recusando-se a conversar durante o jantar. Júlia, que geralmente era a mais adaptável, acordou no meio da noite com uma crise de ansiedade que fez Rafael temer que fosse algo relacionado ao coração. Respire comigo. Júlia, pediu ele sentado na beira da cama dela, demonstrando a técnica de respiração que havia aprendido com o médico. Devagar. Isso. Muito bem. Quando finalmente conseguiu acalmá-la, Júlia o surpreendeu com uma pergunta. E se a mamãe não voltar mais? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Claro que ela vai voltar, princesa. Sua mãe ama vocês mais que tudo no mundo. Mas você também nos amava e ficou longe por muito tempo. A observação, tão simples e direta, deixou Rafael sem palavras por um momento. Como explicar a uma criança de 5 anos os erros que cometera, as escolhas equivocadas que o afastaram delas? Foi diferente, Júlia. Eu não sabia que vocês existiam. Se soubesse, teria estado aqui desde o primeiro dia. Promete que não vai nos deixar também? Prometo com todo o meu coração. Agora somos uma família e vou estar com vocês para sempre. Os primeiros dias foram um teste de resistência. Rafael descobriu que gerenciar uma multinacional era fácil comparado a administrar a rotina de 3 crianças pequenas. Acordar às 6 da manhã para preparar café da manhã, organizar uniformes, pentear 3 cabeças de cabelos rebeldes, verificar lições de casa, preparar lancheiras com alimentos nutritivos e atraentes. Tudo isso antes das 7h30, quando precisavam sair para chegar à escola no horário. As videochamadas noturnas com Luísa eram o momento mais esperado do dia. As meninas contavam animadamente sobre suas atividades, mostravam desenhos, compartilhavam as pequenas conquistas cotidianas. Rafael notava como elas floresciam quando viam o rosto da mãe na tela e sentia uma pontada de ciúme que imediatamente reprimia. Era natural que sentissem falta dela. Luísa havia sido a única constante em suas vidas até então. Após uma semana, começaram a se adaptar à nova rotina. Rafael aprendeu a antecipar as necessidades de cada uma. Descobriu que Sofia precisava de tempo sozinha para ler e estudar, que Helena se acalmava desenhando quando estava ansiosa, que Júlia adorava ajudar na cozinha, mesmo que isso significasse mais bagunça para limpar depois. Também enfrentou seus primeiros grandes desafios como pai solo. Uma noite, Helena acordou com febre alta. Rafael entrou em pânico, sem saber se deveria levá-la imediatamente ao hospital ou tentar medicá-la. Em casa, ligou para Luísa, que o acalmou e guiou através dos procedimentos adequados. Na manhã seguinte, com Helena ainda febril, precisou reorganizar toda a logística, levar Sofia e Júlia para a escola, enquanto tentava conseguir uma consulta médica de emergência. Como as mães solteiras fazem isso todos os dias? Perguntou-se. Exausto após 24 horas praticamente sem dormir, entre cuidar de Helena e manter a rotina das outras duas. Outra crise veio quando Sofia teve uma discussão séria com uma colega de classe. A professora chamou Rafael para uma conversa, explicando que Sofia havia se envolvido em um desentendimento e se recusava a pedir desculpas. Sentado na pequena cadeira da sala de reuniões da escola, Rafael sentiu-se completamente despreparado. Como lidar com questões disciplinares? Como equilibrar firmeza com compreensão? Sofia disse que a colega estava zombando de Júlia por não poder participar da educação física, explicou a professora. Ela estava defendendo a irmã, mas precisamos ensinar maneiras apropriadas de resolver conflitos. Rafael sentiu um misto de orgulho pelo instinto protetor de Sofia e preocupação com a situação. Naquela noite teve uma longa conversa com ela sobre o incidente, explicando que defendendo a irmã estava certo, mas a forma como fizera poderia ser melhorada. Você é corajosa e protetora, Sofia, e isso é uma qualidade incrível. Mas precisamos aprender a defender quem amamos sem machucar os outros.
Para sua surpresa, Sofia ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes sobre como lidar com situações semelhantes no futuro. No dia seguinte, pediu desculpas à colega por iniciativa própria, explicando que estava apenas tentando proteger sua irmã. As consultas médicas de Júlia eram outro desafio significativo. O cardiologista havia solicitado uma bateria de exames e Rafael reorganizou completamente sua agenda de trabalho para acompanhá-la em cada um deles. Aprendeu sobre termos médicos que antes desconhecia, familiarizou-se com medicações e procedimentos, tornou-se um especialista na condição específica de sua filha. "Você está se saindo muito bem, Sr. Vasconcelos", comentou o Dr. Márcio, cardiologista pediátrico que acompanhava Júlia há anos. "Júlia está respondendo bem ao tratamento. Os novos exames mostram uma melhora significativa na função cardíaca." "Ela vai precisar de outra cirurgia no futuro?" perguntou Rafael, com um medo evidente em sua voz. "Por enquanto, não vejo essa necessidade. Vamos continuar monitorando, claro, mas a tendência é positiva. Continue com a medicação, mantenha as atividades físicas moderadas e ela deve desenvolver-se normalmente." Aquela notícia foi um alívio imenso. Naquela noite, durante a videochamada, Rafael e Júlia compartilharam a boa notícia com Luísa, que chorou de alegria do outro lado do oceano. Com o passar das semanas, Rafael percebeu mudanças significativas não apenas nas filhas, mas em si mesmo. O executivo implacável, que vivia para o trabalho e para conquistas materiais, havia dado lugar a um homem que encontrava alegria em pequenos momentos, uma risada durante o café da manhã, um desenho colorido preso na porta da geladeira, uma história inventada na hora de dormir. Sua relação com o trabalho também mudou drasticamente. As reuniões que antes ocupavam suas noites e fins de semana foram delegadas. Participava apenas do essencial, e sempre dentro do horário escolar das meninas. Sua equipe, inicialmente chocada com a transformação, adaptou-se à nova dinâmica. Fernando, seu diretor executivo, assumiu mais responsabilidades, e, para a surpresa de Rafael, a empresa continuou prosperando mesmo sem sua presença constante. "Acho que você está criando uma empresa mais saudável, além de uma família", comentou Mariana, sua assistente, quando Rafael recusou mais uma viagem internacional que teria durado uma semana. "Todos estão aprendendo a ser mais autônomos. Um dos momentos mais significativos aconteceu durante uma apresentação escolar. As trigêmeas participariam de uma peça sobre o meio ambiente, cada uma com um pequeno papel. Sofia seria a narradora, Helena interpretaria uma árvore e Júlia, para a alegria de Rafael, havia sido escolhida para ser o sol. Um papel que exigia apenas ficar no palco segurando um grande círculo amarelo, respeitando suas limitações físicas. A apresentação era às 14h de uma quarta-feira, horário que coincidia com uma reunião crucial com investidores japoneses que Rafael havia agendado meses antes. Por um breve momento, considerou enviar a avó Elisa em seu lugar, para não desmarcar o compromisso profissional. Mas ao ver o brilho nos olhos das meninas quando falavam sobre a apresentação, soube que não havia escolha real a fazer. "Fernando, você pode conduzir a reunião com os japoneses", instruiu seu diretor executivo. "Tenho um compromisso inadiável com minhas filhas." Na escola, sentou-se na primeira fileira, com uma câmera pronta para registrar cada momento. Quando Sofia subiu ao palco para sua narração, pronunciando cada palavra com a seriedade que lhe era característica, Rafael sentiu um orgulho que nenhuma conquista empresarial jamais proporcionara. Helena, em seu papel de árvore, improvisou movimentos de galhos que arrancaram risadas da plateia. E Júlia, quando entrou segurando seu grande sol de papel, olhou diretamente para ele na plateia e sorriu de uma forma que iluminou todo o auditório. Naquela noite, enquanto as colocava para dormir, Rafael percebeu que havia encontrado algo que procurara a vida toda sem saber, um propósito maior que qualquer riqueza material poderia oferecer. "Papai", chamou Júlia, já quase adormecida. "Você viu quando eu olhei para você no palco?" "Vi sim, meu amor. Você foi o sol mais brilhante que já existiu. Fiquei feliz que você estava lá. A mamãe sempre está, mas agora você também está."
A simplicidade daquela observação atingiu Rafael profundamente. Agora eu sempre estarei, Júlia, sempre. No final do segundo mês, Luísa anunciou que faria uma visita rápida ao Brasil, apenas um final de semana, para matar a saudade das filhas antes de retornar para a reta final do projeto em Barcelona. A notícia foi recebida com alegria explosiva pelas meninas, que contavam os dias para rever a mãe. Rafael organizou uma recepção especial. Ajudou as filhas a prepararem cartazes de boas-vindas, compraram flores favoritas de Luísa e até ensaiaram uma pequena apresentação musical para surpreendê-la, com Sofia ao piano. Havia começado aulas recentemente. Helena cantando e Júlia tocando um xilofone infantil. Quando Luísa finalmente chegou, o reencontro foi emocionante. As meninas correram para seus braços como se tivessem passado anos separadas, não apenas 2 meses. Rafael observou a cena com um misto de alegria pelo reencontro delas e uma pontada de insegurança. Seria ele substituível agora que a mãe estava de volta? Mas, para sua surpresa, enquanto abraçavam Luísa, as meninas estendiam as mãos para incluí-lo no círculo familiar. "Venha, papai", chamou Helena. "É um abraço de família." Família. A palavra nunca havia soado tão doce aos ouvidos de Rafael. O final de semana passou rapidamente, com as 5 pessoas aproveitando cada momento juntos. Rafael notou que Luísa parecia impressionada com a adaptação das meninas, com a organização da casa, com a rotina estruturada que ele havia conseguido estabelecer. "Você realmente se tornou um pai", comentou ela na noite de sábado, quando as meninas já estavam dormindo e eles compartilhavam um café na varanda. "Nunca pensei que..." Ela deixou a frase incompleta. "Que eu seria capaz", completou Rafael, sem ressentimento. "Que a transformação seria tão completa. Você é uma pessoa diferente, Rafael." "Tenho 3 boas razões para ser", respondeu ele, olhando na direção dos quartos das filhas. No domingo à noite, quando Luísa precisou retornar a Barcelona, a despedida foi diferente. Da primeira vez. As meninas ainda ficaram tristes, mas havia uma compreensão mais madura da situação. Sabiam que eram apenas mais algumas semanas e que logo a família estaria reunida novamente. "Vocês estão em boas mãos", disse Luísa, abraçando as filhas. Então olhou para Rafael e acrescentou: "Todas nós estamos." Aquelas palavras simples significaram mais para Rafael do que qualquer declaração elaborada poderia expressar. Era um reconhecimento do caminho que havia percorrido, da transformação que havia vivenciado, da família que estavam construindo juntos, mesmo que de formas não convencionais. O terceiro mês trouxe uma nova dinâmica para a família. Rafael e as meninas haviam encontrado seu próprio ritmo, uma rotina que funcionava perfeitamente para todos. As videochamadas com Luísa continuavam sendo parte importante do dia, mas agora as conversas eram mais sobre compartilhar conquistas e menos sobre matar saudades desesperadamente. Rafael havia se tornado especialista em tranças elaboradas para Helena, que insistia em penteados diferentes a cada dia. Aprendera a ajudar Sofia com seus projetos escolares cada vez mais ambiciosos, sempre respeitando sua independência, e desenvolvera uma sintonia especial com Júlia, capaz de identificar quando ela estava se esforçando demais e precisava descansar, antes mesmo que ela percebesse. "Acho que você sempre foi destinado a ser pai", comentou Dona Cleide, mãe de Luísa, durante uma visita. "Nunca vi alguém se adaptar tão naturalmente." Rafael sorriu, pensando em como essa observação contrastava com o homem que ele era apenas alguns meses antes, um workaholic obcecado com sucesso financeiro, incapaz de imaginar uma vida centrada na família. Faltando apenas 2 semanas para o retorno definitivo de Luísa, Rafael começou a pensar no futuro. Como seria a dinâmica familiar quando ela voltasse? Voltariam ao arranjo anterior, com ele vendo as meninas apenas nos fins de semana. A ideia de não acordar mais com os abraços matinais de suas filhas, de não mais participar da rotina diária delas, era dolorosa demais para contemplar. Uma tarde, enquanto ajudava as meninas com a lição de casa na mesa da cozinha, seu celular tocou. Era Fernando, seu diretor executivo. "Rafael, surgiu uma situação",
A Tecnoware está oferecendo uma parceria exclusiva, mas quer uma resposta até amanhã. É a oportunidade que estávamos esperando para entrar no mercado asiático. Há alguns meses, Rafael teria largado tudo imediatamente para focar nessa oportunidade de negócio. Agora olhou para suas 3 filhas concentradas em seus cadernos e respondeu: "Prepare os documentos e me envie. Vou analisar depois que as meninas dormirem e te retorno pela manhã." "Tem certeza? É um contrato de 350 milhões. Achei que você ia querer vir para o escritório imediatamente." "Tenho certeza, Fernando. Algumas coisas são mais importantes." Ao desligar, percebeu que Sofia o observava com curiosidade. "Era do seu trabalho, papai." "Era sim, princesa. Um assunto importante." "Mas você não vai sair correndo como o pai da Beatriz? Ela disse que quando o telefone do pai dela toca, ele sempre diz que é urgente. E vai embora, mesmo quando promete ficar." A observação atingiu Rafael profundamente. "Não, Sofia, não vou sair correndo. O trabalho pode esperar até vocês dormirem." O sorriso que recebeu em resposta valeu mais que qualquer contrato milionário. Naquela noite, após colocar as meninas na cama, Rafael sentou-se em seu escritório e analisou a proposta da Tecnoware. Era de fato uma oportunidade extraordinária para a empresa. Trabalhou até a madrugada preparando uma contraproposta, mas fez questão de programar o despertador para acordar no horário habitual e manter a rotina das filhas intacta. Estava cansado na manhã seguinte, mas o brilho nos olhos das meninas, quando as acordou, como fazia todos os dias, compensou qualquer fadiga. Preparou o café da manhã, organizou as mochilas e as levou para a escola antes de passar rapidamente no escritório para finalizar a negociação. "Conseguimos fechar o contrato", anunciou Fernando, visivelmente animado. "Os japoneses aceitaram nossa contraproposta. É oficialmente o maior negócio da história da empresa." "Ótimo trabalho, equipe", respondeu Rafael, genuinamente satisfeito, mas sem a euforia desmedida que teria demonstrado no passado. "Vamos celebrar adequadamente, mas agora preciso sair. Prometi às minhas filhas que estaria na reunião de pais e mestres hoje à tarde." Seus diretores trocaram olhares surpresos. O Rafael de 6 meses atrás teria organizado uma comemoração imediata, com champanhe e discursos, prolongando-se pela noite toda. Este novo Rafael parecia satisfeito, mas com prioridades claramente diferentes. A reunião escolar revelou-se mais importante do que imaginara. A professora de Sofia comentou sobre seu extraordinário potencial acadêmico, sugerindo atividades de enriquecimento. A de Helena elogiou seu talento artístico excepcional, recomendando aulas específicas para desenvolvê-lo. E a de Júlia destacou sua resiliência admirável e capacidade de superar limitações, mencionando como ela inspirava os colegas. "Suas filhas são realmente especiais, Sr. Vasconcelos", comentou a diretora ao final da reunião. "Cada uma com seus talentos e personalidades únicas. A Sra. Campos fez um trabalho excepcional criando-as." "Sim, Luísa é incrível", concordou Rafael. "Estou apenas tentando continuar o excelente trabalho que ela começou." Ao sair da escola, recebeu uma mensagem de Luísa. "Podemos conversar hoje à noite depois que as meninas dormirem? Tenho novidades." Aquela mensagem o deixou ansioso durante todo o resto do dia. Que novidades seriam? Estaria ela planejando estender sua estadia em Barcelona? Ou talvez o contrário, retornar antes do previsto. A videochamada aconteceu pontualmente às 21h, após as meninas adormecerem. Luísa parecia nervosa, algo incomum em seu comportamento geralmente seguro. "Aconteceu algo?", perguntou Rafael preocupado. "Recebi uma proposta", começou ela. "A empresa quer que eu assuma permanentemente a direção editorial em Barcelona. Seria uma promoção significativa, com um pacote de benefícios incrível, incluindo moradia e escola internacional para as meninas." Rafael sentiu o estômago afundar. Era seu pior temor tornando-se realidade. Luísa levando as filhas para longe, para outro continente. Você vai aceitar?", perguntou, tentando manter a voz firme. "Quero discutir isso com você antes de tomar qualquer decisão."
Afinal, você é o pai delas. Nos últimos meses, vocês construíram uma relação sólida. Seria injusto simplesmente tirá-las de você agora. A consideração de Luísa o surpreendeu. Meses atrás, ela teria todo o direito de tomar essa decisão, sozinha, considerando como ele havia estado ausente por tantos anos. O que você está pensando? Perguntou Rafael. Estou dividida, admitiu Luísa. Profissionalmente é a oportunidade da minha vida, mas não quero separar as meninas de você, especialmente agora que finalmente tem um pai presente. Rafael respirou fundo. E se eu fosse com vocês? A sugestão surpreendeu a ambos. Como assim? Questionou Luísa. A Tech Brasil já tem planos de expansão internacional. Eu poderia acelerar a abertura de uma filial na Europa, baseada em Barcelona. Trabalharia de lá enquanto Fernando continua gerenciando a operação brasileira. Você abandonaria tudo aqui? Sua empresa? Sua vida? Minha vida são aquelas 3 meninas dormindo nos quartos ao lado, respondeu Rafael, com uma certeza que nunca sentira antes. E quanto à empresa, aprendi nos últimos meses que posso delegar muito mais do que imaginava. A Tech Brasil não precisa de mim microgerenciando cada detalhe para continuar prosperando. Luísa o observou por um longo momento. Você realmente mudou, Rafael. Graças a vocês. Vocês 4 me ensinaram o que realmente importa. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto ambos contemplavam as possibilidades. A outra opção, disse Luísa finalmente, eu poderia recusar a proposta permanente, mas negociar visitas periódicas a Barcelona. Seria uma posição consultiva, com algumas semanas lá e o resto do tempo aqui no Brasil. Você abriria mão da promoção? Não seria abrir mão completamente. Seria adaptar o formato para equilibrar carreira e família, algo que, ironicamente, aprendi com você nesses últimos meses. Rafael sorriu, tocado pela observação. O que você prefere? Sinceramente, prefiro que tomemos essa decisão juntos, pensando no melhor para as meninas. Não como ex-companheiros ressentidos, mas como pais que querem o bem de suas filhas. A conversa estendeu-se pela madrugada, pesando prós e contras de cada cenário. Quando finalmente se despediram, haviam chegado a um entendimento preliminar, que precisaria ser discutido presencialmente quando Luísa retornasse. O aniversário das meninas coincidiu com a semana do retorno de Luísa. Completariam 6 anos, e Rafael planejou uma celebração especial, a primeira que participaria como pai oficialmente reconhecido. Reservou um espaço em um parque de diversões, com decoração personalizada, refletindo os gostos distintos de cada uma. Elementos de ciência para Sofia, arte e cores vibrantes para Helena, e um tema de natureza e animais para Júlia. Luísa chegou 2 dias antes da festa e foi recebida com a mesma empolgação da visita anterior, mas agora com uma diferença significativa. As meninas dividiam seu entusiasmo igualmente entre mãe e pai, correndo de um para outro, compartilhando abraços e novidades com ambos. Elas encontraram equilíbrio, observou Luísa depois que as meninas foram dormir. Não é mais apenas a mamãe e o novo amigo. Somos igualmente importantes para elas agora. Rafael assentiu, emocionado com a observação. Esse foi o maior presente que você poderia ter me dado, Luísa. A oportunidade de ser pai de verdade. No dia da festa, o parque estava decorado primorosamente. Amigos da escola, familiares, incluindo os pais de Rafael e a mãe de Luísa, todos reunidos para celebrar. As meninas, vestidas com roupas coloridas escolhidas por elas mesmas, corriam de uma atração para outra, aproveitando cada momento. Durante o parabéns, com as 3 em frente ao bolo decorado com suas cores favoritas, Rafael observou a cena com o coração transbordando de emoção. Suas filhas, cercadas por pessoas que as amavam, sorrindo com a alegria pura da infância. Luísa ao seu lado, compartilhando aquele momento especial, não como ex-companheiros amargurados, mas como parceiros em uma jornada muito mais importante que qualquer mágoa do passado. Desejo que todos os seus sonhos se realizem, disse Rafael, quando as meninas se preparavam para soprar as velas.
E que saibam que não importa o que aconteça, seu pai e sua mãe sempre estarão aqui para vocês. As três sopraram as velas juntas, e a sala explodiu em aplausos. Sofia, sempre a mais atenta, chamou Rafael e Luísa para mais perto. Este é o melhor aniversário de todos, declarou ela com a seriedade que lhe era característica, porque é o primeiro com a família toda reunida. Aquelas palavras simples resumiam perfeitamente a jornada que haviam percorrido. De um encontro casual em um ponto de ônibus a uma família verdadeira, unida pelo amor às três pequenas que, agora, corriam para abrir seus presentes. Mais tarde naquela noite, quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas após um dia de tanta emoção, Rafael e Luísa sentaram-se na varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade. Tomei minha decisão, disse Luísa suavemente. Vou ficar no Brasil com visitas periódicas a Barcelona. As meninas precisam de nós dois. Rafael assentiu, sentindo um alívio imenso. E eu oficializei a delegação de mais responsabilidades na empresa. Terei mais tempo para estar com elas, mesmo quando você estiver viajando. Nunca imaginei que chegaríamos a este ponto, confessou Luísa. Quando te vi naquele ponto de ônibus meses atrás, meu único pensamento foi proteger as meninas de mais decepções. E eu só pensei em quanto tempo havia perdido, completou Rafael. Mas talvez precisássemos passar por tudo isso para chegar onde estamos agora. Na semana seguinte, formalizaram legalmente a situação. Rafael foi oficialmente reconhecido como pai das trigêmeas, adicionando seu sobrenome aos documentos delas. Estabeleceram um acordo de guarda compartilhada que respeitava as necessidades profissionais de ambos e, acima de tudo, priorizava o bem-estar das meninas. Rafael também realizou uma mudança significativa em sua vida profissional. Anunciou oficialmente Fernando como CEO da Tec Brasil, assumindo para si o papel de presidente do conselho. Uma posição que lhe permitiria manter influência estratégica na empresa, sem o compromisso diário que o cargo anterior exigia. Estou entregando a empresa em mãos competentes para poder focar no trabalho mais importante da minha vida. Ser pai, declarou durante o anúncio oficial à imprensa. Em seu apartamento, as modificações também continuaram. O que começou como uma adaptação temporária para receber as meninas transformou-se em um lar permanente para a família, mesmo que em arranjos flexíveis. As meninas tinham seus quartos tanto no apartamento dele quanto no de Luísa, transitando entre os dois lares com naturalidade. Numa tarde de domingo, enquanto observava suas filhas brincando no parque próximo ao seu apartamento, Rafael refletiu sobre a extraordinária jornada dos últimos meses. O homem obcecado por sucesso profissional, que media conquistas por números em contas bancárias e manchetes em revistas de negócios, havia encontrado um propósito muito maior. Sofia, com sua seriedade e inteligência aguçada, já falava em ser cientista ou médica um dia. Helena, criativa e sensível, transformava qualquer material disponível em pequenas obras de arte. E Júlia, sua guerreira de coração valente, enfrentava cada dia com uma coragem que inspirava a todos ao seu redor. No que está pensando? Perguntou Luísa, sentando-se ao seu lado no banco do parque. Em como a vida dá voltas, respondeu Rafael. Se alguém me dissesse há um ano que eu estaria aqui hoje, trocando reuniões de negócios por tardes no parque, e encontrando mais alegria em ajudar com a lição de casa do que em fechar contratos milionários, eu teria rido da ideia. Luísa. Sorriu observando as meninas. Acho que elas te salvaram de certa forma. Sem dúvida, salvaram-me de uma vida vazia, disfarçada de sucesso. Júlia acenou animadamente do carrossel, seu rostinho iluminado por um sorriso que aquecia a alma de Rafael. Sofia organizava metodicamente uma fila de crianças menores para um brinquedo, já demonstrando sua natural liderança. Helena desenhava padrões na areia com um graveto, absorta em seu próprio mundo criativo. Família completa, murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para Luísa. Mas ela ouviu e, para sua surpresa, colocou a mão sobre a sua no banco do parque. Sim, finalmente completa. Naquele momento simples, sob o sol de uma tarde de domingo em São Paulo,
Rafael Vasconcelos entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não estava nos contratos assinados ou nos prêmios recebidos, mas nos sorrisos de 3 pequenas que chamavam seu nome com amor, na confiança reconquistada da mulher ao seu lado e na paz que finalmente encontrara consigo mesmo. O círculo, depois de tantos desvios e obstáculos, finalmente se completara.